Olá, eu sou a professora Graça E eu sou o professor Paulo. e nós somos orientadores do projeto Comunica UEM. Esse ano, a retrospectiva do Comunica está um pouco diferente. Além de textos, a gente vai ter também vídeos falando um pouco das temáticas mais trabalhadas ao longo do ano pelo Comunica. Então, confere aí. Depois da vinheta, começa a retrospectiva de agora. Oi, eu sou a Eduarda, integrante do Comunica, e hoje a gente vai discutir um pouco de audiovisual em retrospectiva aos textos que a gente produziu no ano passado. Eu estou aqui com o professor Thiago Lucena, e o primeiro texto que a gente vai discutir é a democratização ou desmonte do cinema, da Alice Loureiro. E foi um tema interessante, né, que teve visibilidade porque foi o tema do Enem, da prova do Enem. Então, na minha opinião, bastante feliz, né, o Enem ter resgatado esse aspecto, porque a gente pode pensar a democratização por diversos aspectos. O primeiro é que nem toda sala todas as cidades do Brasil tem sala de cinema. Então esse é um dos primeiros aspectos interessantes para a gente já começar a pensar que não é toda a população que tem acesso à produção audiovisual no cinema. E um segundo aspecto que eu acho que a prova também, né, do Enem podia ser contemplada é quando a gente pensa que tipo de filme está se passando nas salas dos cinemas, que em algumas cidades tem. E aí a gente sabe que é somente um tipo de produção mais comercial e mais hollywoodiana, né, de grandes produtoras. Então é um tema de 2019, visto que a gente viu vários filmes brasileiros, né, que não circularam tão bem, e são filmes que foram premiados internacionalmente no Festival de Cannes e foram indicados, por exemplo, para o Oscar, né, que foi a indicação brasileira para o Oscar. Então esses dois filmes foi o Bacurau, que eu acho que todo mundo em cidades médias, né, teve uma dificuldade de circulação, como é o caso de Maringá. Ele não foi exibido no cinema da cidade, né, nos cinemas comerciais, e aí alguns produtores e movimentos culturais locais eles se articularam para trazer os filmes para mostrar na universidade, num circuito mais alternativo. E é um filme que eu acho que está bem na bola da vez, assim, porque ele pegou um espírito do tempo, né, de Brasil, que ele foi feito antes do governo, né, do atual governo assumir. E a gente sabe que a cultura é um aspecto bastante importante, né, para os governos, mas esse governo, infelizmente, olhou para a cultura, já vem esvaziando, né, o Ministério da Cultura já vem se esvaziando ao longo do tempo, se transformou em secretaria especial, e aí a Ancine veio sendo atacada ao longo do ano de 2019, e o filme Bacurau, tematicamente, ele versa sobre esse entreguismo, né, essa política que afoga um pouco a cultura. E justamente esse filme não teve uma circulação que a distribuidora queria que tivesse, que foi aqui no Brasil. Ele foi o prêmio do júri em Cannes, que eu acho que é o melhor prêmio, né, de festival de filme, né, sem ser o comercial. E o outro filme, que é esse que tem a capa aqui no fundo, é A Avenida Invisível, do Karim Ainuz. E foi um filme que foi o prêmio de Um Certo Olhar também em Cannes, então mostra que duas produções brasileiras tiveram aí grande visibilidade. Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Tô pensando o dia inteiro, a mulher que morreu. Você não morreu, Dicine. O outro texto que foi produzido pela Mayara Zeviani é a Turma da Mônica, da Chirinha às telas de cinema. Ela vai trazer um pouco sobre o live action da Turma da Mônica, que foi estreado em 2019. O Maurício de Souza ele começou a produzir a Turma da Mônica há muitos anos atrás. E primeiro ela começou a sair em formato de revista na Folha de São Paulo, e logo depois ele foi transformado em tirinha, e finalmente no ano passado, depois de ter sido produzido em animação, o ano passado ele estreou como live action. E eu acho legal da Turma da Mônica, né, ele atravessa várias gerações, e o filme que foi produzido, né, que estreou, teve um sucesso de bilheteria, de crítica, foi muito bem recebido, que é uma amostra aí de uma produção que mexe com o imaginário brasileiro, né? Então acho que assim, todas as gerações, todo mundo meio que conhece a Turma da Mônica. E a crítica foi elogiou muito também o filme, né? Do ponto de vista do roteiro, né? Os atores mirins que atuaram. Então acho que é mais uma vez um bom caso aí de uma produção nacional comercial, né? Que teve aceite da população em geral. O próximo texto é a fotografia sensível de Persona. Ele vai trazer um pouco sobre
a fotografia do filme, que é muito bonita, e ela faz referência ao psicológico dos personagens. E é bom retornar aos clássicos, né? Assim, acho que Persona é um filme da década de 60 que é atemporal, é uma fotografia preto e branco. Eu me lembro muito do Lighthouse, que eu via, né, o Farol, que é um filme desse ano, mas ele conseguiu justamente fazer um filme que fala de aspectos psicológicos de duas personagens que ficam trancadas, né, dentro do espaço, uma cuida da outra, tecnicamente uma é enfermeira e tem que cuidar da outra. E aquela fotografia preto e branco do diretor de fotografia, que é mundialmente conhecido, é fantástico, né? A fotografia consegue pegar o aspecto psicológico das personagens em preto e branco que é atemporal, belíssimo. Inclusive, o Bergman ele teve uma parceria, acho que de 40 anos com esse diretor de fotografia. E transitam por filme em preto e branco e vai até para os filmes coloridos, né? Então, mais uma vez, tem que revisitar os clássicos, tem que assistir Persona, tem que ver essa textura da imagem, né? Era película, então a imagem é bem granulada. Ele brinca com a própria noção de fotografia, né? Tem um momento no filme que a película se rompe, se queima, né? Então é um filme fantástico, tem que assistir pela fotografia e pelo fato de ser Bergman e pela Liv Ullmann, que é uma das atrizes também que sustenta o filme inteiro. Em 2019 foi um dos anos que a imigração aumentou 88%. E baseado nisso, a Netflix lançou um novo documentário. E a nossa integrante do Comunica, Caroline Yasmin, ela produziu um texto discutindo um pouco sobre esse documentário. O documentário ele vai trazer um pouco sobre a imigração e vai contar a história de 4 famílias norte-americanas que vivem atualmente nos Estados Unidos, mas são imigrantes e passam por dificuldades para sobreviver lá. O documentário é o Living Undocumented e produção Netflix, né? Tá ali disponível nesse serviço streaming. O interessante dele é que ele vem numa nova safra de documentários com esses temas contemporâneos, né? A imigração, como ela lembrou, é um tema atual, extremamente atual. Principalmente você vê nas fronteiras sendo fechadas, né? Por esse trânsito de imigrantes nos Estados Unidos, mas também na Europa. E eu considero esse documentário, né? Eu coloco ele junto com outros documentários da safra, inclusive na Netflix. O American Factory, né, um documentário que está disponível na Netflix, está concorrendo ao Oscar de documentário. A gente tem um filme da Petra Costa também, né, que falou sobre o golpe de 2016, o impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff. Então são esses novos espaços de circulação, né, que eu estou falando de serviço streaming, que permite esses novos documentários e a gente tem visibilidade a eles. Né? São temas bem contemporâneos e bem atuais. Então, por hoje é isso. Eu queria agradecer a presença do professor Lucena por ter participado com a gente. E se você quiser conferir um pouco mais sobre os outros textos que a gente produziu sobre audiovisual, tem uma produção muito grande e tem textos muito legais. Então entra no nosso site e dá uma olhada. Muito obrigada. Obrigado.